Hoje nós vamos entender por que a maioria das pessoas utilizam o Bitcoin da forma errada, ou entendem como ele funciona de uma forma errada. Resumindo aqui de forma bem básica e simplista, o Bitcoin, a vantagem dele em relação a outras moedas, se a gente for centralizar elas, são duas. Primeira, o Bitcoin é deflacionário. O que significa isso? Significa que, com o passar do tempo, a quantidade de Bitcoins, ou seja, de moedas, vai se tornando mais escassa. Diferentemente das moedas comuns que nós temos, real, o dólar, o euro, a libra, que elas vão aumentando a quantidade de moeda que existe na economia. Então, se hoje existe, por exemplo, vamos pegar um exemplo bem simples, R$100 dentro da economia, impressos. No próximo ano vai ter 120 e depois 150. Ou seja, se você tinha R$1 esse ano, com o passar dos anos o seu R$1 vai perdendo o valor. Ele vai sofrendo para uma coisa que a gente chama de inflação. Já o Bitcoin não, ele é deflacionário, ou seja, com o passar do tempo, ao invés de ele se tornar mais abundante, ele se torna mais escasso. Então ele se valoriza mais. E isso é muito importante para o futuro, porque a maioria das moedas hoje tendem a serem diluídas de uma forma tão absurda que vão perder de forma significativa o seu valor. Já o Bitcoin, não. E a segunda vantagem é que ele é descentralizado. O que significa descentralizado? Você não precisa de um intermediador para negociar o Bitcoin. Ele pode ser negociado de pessoa para pessoa. Hoje, claro, nós temos as corretoras e etc. que fazem intermédio. Mas, originalmente, o Bitcoin ele pode ser negociado de pessoa para pessoa. Já as nossas moedas fiduciárias comuns, não. O real você precisa de um intermediador, o dólar, o euro e etc. E qual que é o grande problema? Qual que é a grande questão? E aqui a gente vai entender o título do vídeo, que é o golpe do Bitcoin. O golpe do Bitcoin é sobre as moedas comuns que nós temos. Porque a tendência das outras moedas é a inflação exprimir força sobre elas e elas terem desvalorização. O Bitcoin não. E qual que é o grande problema? A maioria das pessoas compram Bitcoin esperando valorização. Esse é um grande problema. O Bitcoin não é uma moeda de valorização a curto prazo. Ele é uma moeda para conservar o valor investido. E com o passar do tempo, no médio e longo prazo, ele não deixar o seu dinheiro perder valor, que é o que vai acontecer se você deixar o seu dinheiro investido em real, dólar ou qualquer outra moeda. E a segunda questão é a sua segurança. Como ele é descentralizado, você tem a segurança. Se o governo hoje do país decide abrir seu sigilo fiscal ou bloquear todas as suas contas, fiscalizar e reter todo o seu dinheiro, os seus bitcoins sobre autocustódia vão continuar guardados. Então ele funciona como um meio de proteção. Você se protege do Estado e de outros problemas que podem vir a ocorrer. A economia do país quebrar, ou não só a economia do país, mas um colapso mundial das moedas, da economia, né, como um todo. E o Bitcoin, por mais que a gente entenda que ele sofre às vezes com especulação, mesmo assim a tendência dele é se manter estável ao longo do tempo. E como ele vai se tornar uma moeda cada vez mais rara, porque ele é deflacionário, a tendência é cada vez ele se valorizar justamente por essa característica. E é uma característica única que as outras moedas comuns não têm. Se você está investindo seu dinheiro em real, se hoje você tem R$100, ano que vem, se a inflação foi 4%, os seus R$100 já não vale mais R$100. Ele vale R$96. E assim por diante. Então a inflação sempre vai estar atrelada à sua moeda, se ela for uma moeda tradicional. O dólar também sofre influência da inflação de uma forma bem menor, mas ele desvaloriza também. O real desvaloriza de uma forma absurda, porque o nosso governo ama imprimir dinheiro. E quando você imprime dinheiro, você aumenta a quantidade de moedas dentro da economia, e com isso o seu dinheiro desvaloriza. É um movimento comum. Já no Bitcoin não, você não tem essa desvantagem, porque ele não vai sendo impresso, ele está sendo minerado e existe uma quantidade limitada dele. Assim como o ouro, por exemplo, que parte do mesmo princípio. Apesar de que hoje o ouro existem muitas reservas artificiais. O que eu quero dizer? Que na prática não existe o tanto de ouro que deveria existir.
o que pode vir a ser um problema futuramente. Já no Bitcoin você não tem esse problema. Então, por exemplo, se você comprou hoje 0,0001 Bitcoin, né, que é o Satoshi, esse 0,000,1 ele jamais vai valer menos do que isso. Ele sempre vai valer 0,001 Satoshi de Bitcoin. Então, com o passar do tempo, conforme a moeda vai se tornando cada vez mais escassa, porque a mineração do Bitcoin, com o passar de determinados anos, que a gente chama de período de halving, ele vai encolhendo a capacidade de mineração, ou seja, é como se ele fosse se tornando cada vez mais escasso. E vai chegar um momento que não vai ser possível mais minerar bitcoins. E só vão existir os bitcoins que já foram minerados até aquele determinado momento. Ou seja, a moeda se tornou rara, deflacionária. E vindo no caminho contrário, o real, o dólar, o euro vão continuar sendo inflacionários até que ocorra alguma coisa na economia e tenha que fazer um novo plano de uma nova moeda. Apesar de que, por exemplo, o dólar é extremamente antigo. Já o real não. O real é recente, é de 1994. E mesmo assim já perdeu um valor muito significativo em relação ao dólar. Então o que a gente aprende com isso? Que o golpe do Bitcoin é justamente isso. Proteção, descentralização e o seu poder deflacionário. Você não vai comprar Bitcoin para ficar rico, porque não é loteria, não é cassino. Você não vai comprar Bitcoin hoje para poder vender daqui 6 meses, porque nós estamos numa onda de alta e depois vamos entrar numa onda de baixa. Não é a função do Bitcoin. Você tem que entender isso. O Bitcoin não é um investimento de trade. Ele é um investimento para longo prazo. Você está comprando Bitcoin hoje, primeiro, para se proteger o seu capital das moedas inflacionárias. E segundo, pela descentralização. Porque você está se protegendo do Estado também. Então, caso venha acontecer alguma coisa na economia do país, você não vai estar com o seu capital todo arranjado na moeda daquele país. Porque se o real hoje derrete, ou o dólar derrete por algum motivo, alguma crise mundial, alguma crise local, o seu patrimônio vai embora. Da mesma forma que você não deve investir também todo o seu capital em Bitcoin. Porque a gente tem que ter a regra da diversificação. Apesar de que se você for uma pessoa mais radical, você vai partir por esse princípio. E claro, esse vídeo aqui não é um vídeo sobre como investir seu capital, não é um vídeo sobre investimento. É um vídeo de mudar o nosso entendimento da função de algo que já existe. De entender que o Bitcoin não é cassino, que a grande vantagem dele é justamente a gente conservar ele na nossa carteira. Se você vai comprar 1% do seu capital, 5, 10, 50, 100%, isso é exclusivamente responsabilidade sua e decisão sua. O que é recomendado? Sempre estudar. Estude a respeito do assunto. Não vá junto com a onda da massa, porque a maioria das pessoas há poucos meses atrás estava comprando Bitcoin para aproveitar o halving, pegar a valorização e depois vender. Fazer trade com a moeda, para depois comprar moeda inflacionária novamente, ou seja, perder o dinheiro novamente. Porque enquanto o seu dinheiro estiver investido unicamente em moeda inflacionária, o seu capital vai perder poder com o tempo. E qual é a grande questão? No Brasil, a inflação divulgada não é a inflação real. Por quê? A inflação, aqui no Brasil, que é medido pelo IPCA, que é uma cestinha de produtos que o IBGE pega e faz análise de como ela está se movimentando ao longo dos meses. Ela analisa a inflação dentro do meio comercial, ou seja, nos produtos que a gente compra no mercado, vestuário, etc. Mas ela não embute dentro dela a inflação que o próprio Estado gera quando ele imprime moeda. O Brasil é um dos países que mais imprime moeda no mundo. E o que acontece quando o Estado imprime moeda? Ele desvaloriza a sua própria moeda. Ele enfraquece a própria moeda. Porque se existia hoje, por exemplo, uma barra de chocolate, e essa barra de chocolate é a moeda real. Se você pega ela, quebra em pedaços menores, coloca um pouquinho de leite e faz uma nova barrinha de chocolate, você diluiu ela. Ela já não tem mais a mesma força da barra de chocolate original. E é isso que vem acontecendo com o real. O Estado tem imprimido real. Então aumenta a quantidade de real que está circulando na economia e isso diminui o poder do dinheiro que está no seu bolso.
Então, por exemplo, a inflação divulgada dos últimos anos, se eu não me engano, a do último ano agora era 4%, 4,5%. Ou até menos que isso, não me recordo. Só que essa não foi a desvalorização real do seu dinheiro. Na verdade, foi muito maior. Por quê? O IPCA, o índice que demonstra o poder da inflação dentro da nossa economia, ele não considera o dinheiro que o Estado está imprimindo. E o Estado imprime dinheiro a todo momento para pagar suas dívidas por X motivos. E o que acontece? Ele enfraquece a própria moeda. E com a moeda sendo diluída, você perde seu poder de compra. Ou seja, a inflação tem um grande impacto. Então, por exemplo, hoje a gente não sabe qual que é a verdadeira desvalorização do real por ano. Nós não sabemos. Nós sabemos que, de acordo com o IPCA, com o que é visto no mercado, em teoria, é 4,5%. Mas a verdade é que é muito maior do que isso. Eu estimo que é mais de 10% por ano. E aqui eu estou sendo bem conservador em prol da inflação, porque provavelmente é muito mais. Deve beirar os 15% a 20%. Ou seja, todo ano você perde, no mínimo, 10% do seu poder de compra. No mínimo. Então, se você tem seu dinheiro investido e ele não faz mais de 10% ao mês, você vai ficar no negativo. Você está contendo o prejuízo. Mas a verdade é que, infelizmente, moeda inflacionária é isso. Tem esse efeito colateral. Então é daí que surge a oportunidade do Bitcoin e a utilidade dele. Para quem sabe usar, ele é uma excelente ferramenta. Ele pode te ajudar. Agora, para quem usa unicamente para especulação, para fazer trade, para poder vender daqui 2, 3 meses, esquece. Essa não é a utilidade do Bitcoin. Não foi assim para isso que ele foi planejado. Esse não é o objetivo do Bitcoin. Então eu espero que você pegue esse vídeo, reflita a respeito, analise esse assunto e pesquise mais. Se aprofunde mais. Porque pode fazer diferença em toda a sua vida. Principalmente para você que é mais jovem agora e está abaixo dos 40 anos hoje. É um assunto para se analisar. E toda ferramenta, se utilizada da forma correta, ela traz muitos benefícios para o seu utilizador. Então esse é o grande golpe do Bitcoin em cima das moedas e da economia. Fiquem atentos a isso. Vão na contramão da massa. Não fica seguindo dica, seguindo opiniões das outras pessoas de forma cega. Analise a situação, estude por conta própria e tire suas conclusões. Esse é o meu conselho para você hoje e é o que eu faço também. Meu nome é Mirai Mitsu e até a próxima.